E não é que finalmente saiu a aula dessa camisa que eu tanto quis fazer, que eu queria muito. Tá, eu queria, assim, eu queria, gente, eu queria, eu juro, eu queria muito, mas eu não conseguia finalizar, não conseguia gravar, enfim. Que finalmente a aula está aqui e você está aqui para fazer essa aula que é uma é muito incrível, tá? Essa é a camisa que eu vou te ensinar a fazer, que você pode fazer igual a minha, como você também pode fazer da cor que você quiser, conforme o seu gosto também, e principalmente o seu tamanho, tá? O comecinho dela serve para qualquer tamanho de camisa, tá? P, M, G, GG, enfim, esse comecinho vai ser igual para todo mundo. O restante você vai ver durante a aula que você pode brincar aí com tamanhos, com largura, com comprimento e também com as combinações de cores, né? Então, essa aula é para isso. É linda, é fofa. Me ajuda a nomear ela também, porque eu não sei se precisa de um nome, né? Mas ó, linda, linda, linda. Olha aqui. Gola, tá? Gola linda, perfeitinha. Antes de você começar ela, se inscreve no meu canal. Se inscreve aqui no meu canal, deixa de ser bobo, deixa de ser boba. Vou esperar, vai. Pronto. Se inscreveu? Depois disso, você curte, comenta e compartilha essa aula, tá? Me ajuda bastante. Ajuda o meu trabalho, ajuda a engajar bastante esse vídeo, a alcançar outras pessoas e o meu trabalho também a alcançar mais pessoas, né? A gente sempre quer mais. Aproveite a aula, me conta se você curtiu, se você não curtiu, comenta. Ah, eu vou comentar o quê? Comenta uma receita de um bolo. Deixa de ser boba. Pô, tá bom? Combinado? Aproveita bastante e mão na agulha, ao invés de ser mão na massa, né? Mão na agulha e mãos nos fios aí. E boa aula pra você. Eu vou começar essa aula te mostrando qual o objetivo disso tudo, tá? É isso daqui. Você consegue perceber como essa parte aqui ela é um pouquinho maior do que essa daqui? Então, este foi sempre o meu objetivo, ó. Esse ele é o tanto maior, né? Quando se trata da camisa hexagonal, a gente sempre se deparava com a peça, os dois lados sendo do mesmo tamanho, né? Aliás, não os dois lados, mas as 6 pontas iguais, né? Os 6 lados, que eu digo isso daqui, né? É, todo ele igualzinho. Então ela crescia igualmente, tanto essa parte como essa outra parte, o que me incomodava um pouco, né? Porque chega um momento da manga, por exemplo, parava aqui, digamos assim, você teria que parar e continuar. Então aqui a gente dá um pouquinho mais de comprimento para a peça, desse jeito que eu vou te mostrar, e adianta um pouquinho mais o trabalho, né? Ai, nossa, é muito mais diferente. Talvez não tanto assim, porém eu criei um jeito, que vai ser o meu jeitinho de fazer, que fica diferente, tá? O resultado fica um pouquinho mais interessante. Ai, nossa, é o mais certo que tem. Não existe certo e errado, né? Existe o meu jeito de fazer, existe o teu, e eu acho que acabou que deu um resultado um pouquinho diferente e eu tô trazendo agora para te ensinar, tá bom? Então, este é o nosso foco, da gente crescer menos aqui, que seria a manga, e aumentar um pouquinho mais essa parte para adiantar um pouco mais o trabalho e crescer onde precisa. Tudo bem? A gente vai utilizar que fio? Ótima pergunta. Vamos utilizar este fio aqui, que é o Natural Algodão 6 cabos, tá? Aí posso usar outro? Se for linhas corrente, pode, porque daí seu trabalho vai ficar maravilhoso, tá? Pode utilizar o Camila Fashion, ok? Estou fazendo uma outra camisa utilizando o Camila Fashion, fio duplo, dá super certo também para fazer, tá? Mas eu acho que o Natural 6 cabos, que é esse barbante, né? Ele é mais fosco e tudo mais, ele dá um toque diferente, dá um caimento muito legal que eu acho que vai ser perfeito para essa peça, tá bom? Sem contar as opções de cores também que você pode utilizar e aí brincar com combinações e tudo mais, certo? Natural 6 cabos, eu tenho aqui, ó, as outras cores que eu vou utilizar. Ó. Olha que lindo esse tom de azul, perfeito demais. E o marrom escuro, né? Também tem esse mostardazinho, esse amarelinho queimado aqui, que também vai ser utilizado no restante da peça, tá? Vou te mostrar como começa e depois que eu te mostrar como começa, você vai conseguir seguir sem precisar olhar a aula, tá bom? Até porque eu vou fazer um pedacinho aqui
e depois você vai conseguir seguir meio que instintivamente, tá? Então pega a tua agulha, que a propósito vai ser a agulha 3,5 milímetros aqui, opa, aqui ó, 3,5, deixar o trabalho mais solto para ele não ficar tão pesado, você não utilizar tanto fio também, tá bom? Então vamos utilizar 3,5, até porque, ó, a agulha indicada para o natural 6 cabos é 3,5, tá? Porque tem um tag de 465, então a 3,5 é ideal, tá bom? O que eu sempre faço, que é importante todo mundo fazer, é tirar a cinta do novelo, tá? Tira ela, não tenta tirar o fio do meio sem tirar a cinta, porque tá tudo compactado ali, tá tudo apertado. Se você tenta tirar o fio, não consegue, fica puxando, vem aquele bolo e a culpa é do Rodrigo. Pera lá, não é bem assim, certo? Então tira a cinta. Se você é iniciante, você deve guardar a cinta, ok? Porque na cinta tá escrito lote desse fio. Se você quiser comprar um novo novelo com um tom, com o mesmo tom desse marrom, por exemplo, você precisa saber o lote, tá? Para você encontrar o mesmo tom, ok? Então guarda sempre. Agora, como a gente vai utilizar bastante, é bom você tirar do meio, tá? Fazendo o quê? Dá uma fofadinha aqui no fio e aí coloca o dedinho lá, procura e tira. E você já tava com a pontinha sozinha pra fora, tá? Então ele saiu com bastante facilidade. Aí, ó, tá? Para começar, a gente vai começar fazendo correntinhas. Nós vamos fazer 23 correntinhas e este começo aqui é para qualquer tamanho que você for fazer, tá bom? Qualquer um. Ah, quero fazer P, 23 correntinhas. Quero fazer M, 23 correntinhas. Quero fazer GG, XG, extra, 23 correntinhas, tá? O que vai indicar o tamanho da peça é o decorrer dela, tá? E aí, conforme você for fazendo, você vai entendendo todo o macete, certo? 23 correntinhas, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Não tensiona muito essas correntinhas, tá? Não deixa ela muito solta, é aquele meio termo, né? Depois, primeiro buraquinho, depois dessa última correntinha, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Ó, fiz um ponto baixo. No mesmo buraquinho, vai fazer outro ponto baixo. Agora, nos outros buraquinhos de correntinha, você vai fazer um ponto baixo em cada. Certo? Dessa forma, ó, sem muito segredo. O básico do crochê, tá? Pontos baixos. E segue até chegar lá do outro lado. Eu vou tentar fazer esse começo sem corte, tá? Porque eu quero que você veja o quão rápido é para fazer esse comecinho e como é o começo dessa peça, sem cortar, para que você entenda bem direitinho como é feita essa camisa. Depois que eu conseguir chegar nesse resultado, funcionou, aí eu quero te mostrar. Ó. Então vamos chegar lá. Talvez você ouça um pouquinho de barulho externo, mas aí eu não tenho o que fazer, porque onde eu moro é muito barulhento. Tipo agora. Se você ouvir alguma coisa, é isto, tá? Ó, cheguei no final, fiz um ponto em cada. Cheguei aqui deste lado, no último buraquinho. E neste último buraquinho, que foi a primeira correntinha que a gente fez, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo lugar. Fiz um, fiz dois. Vou fazer o terceiro e vou esconder essa pontinha de fio ali também. 3 pontos baixos no mesmo lugar. Tá bom? Agora segue espelhando, né? Volta no mesmo buraquinho que você fez os outros pontos. Você vai fazer um ponto baixo em cada. Bom, consegue perceber? Fiz 3 na voltinha. Tô escondendo a pontinha de fio, tá? Já gosto de adiantar o trabalho. Deixa escondidinha, facilita. Pode deixar solto se você quiser, e depois você não pode esquecer de arrematar, né?
Um ponto baixo em cada. Não estou tensionando. Não precisa apertar, não precisa deixar muito solto também. Eita, que embolou aqui na agulha. Ok. Continua. Sem mistério, né? Até agora. Gosto muito de utilizar essa agulha com cabo. Eu uso a 3,5 que eu uso sempre, a sem cabo. Mas aí, como eu queria... Eu tava sentindo um pouquinho de dor no meu dedo. Então essa com cabo ajuda a amenizar um pouquinho. Porque eu tendo a segurar com... Só com essa lateral do dedo aqui, ó. Então essa agulha me ajuda a amenizar um pouquinho da dor. Mas ela é muito boa. Ó, cheguei no outro lado e aí, lembra que lá no comecinho a gente fez 2 pontos, fez toda a volta, chegou lá no cantinho, fez 3, voltou fazendo pontos baixos. Como a gente tem 3 pontos deste lado, a gente tem que ter 3 do outro também, né? Então a gente já tem 2 lá, a gente vai finalizar com 1. E aí, quando eu já faço esse ponto, eu já venho nessa alcinha aqui atrás, ó. Deixa eu pegar uma agulha de tapeceiro para te mostrar. Senão você não vai conseguir identificar, né? Depois que eu fiz este movimento, né? Eu não finalizo agora, eu finalizo aqui dentro, ó. Tem uma alcinha aqui embaixo. E aí eu finalizo o ponto baixo direto com baixíssimo, para finalizar a carreira mesmo. Aqui e foi. Finalizei o terceiro ponto, né? Então, nosso trabalho começa assim, desse jeito. Agora, a gente vai começar de fato a nossa camisa, tá? Óbvio que a gente já começou, né? Até agora. Mas toda aquela jogada dos 6 cantos, 4 iguais e 2 diferentes, começam agora, tá? Ó, depois, soltei bastante fio aqui. No primeiro buraquinho já da base, eu subi uma correntinha, óbvio. Venho aqui, faço um ponto baixo, um pouquinho mais alongado, ó. Consegue perceber? E uma correntinha. Esse é o meu ponto alto, ó. Eu já começo um ponto alto dessa forma. No mesmo lugar, eu vou fazer outros 2 pontos altos. Mesmo lugar. Tem espaço aí, tá? Dá pra fazer 3 pontos. Faço uma correntinha para separar. No buraquinho do lado, eu vou repetir o mesmo bloquinho de 3 pontos. 1, 2, 3. 3 pontos altos no mesmo lugar. Agora, a gente vai seguir pulando 1, 2. No terceiro, a gente vai repetir o bloquinho. Que bloquinho? Bloquinho de 3 pontos altos no mesmo lugar, tá? Nesse caso, a gente não precisa separar por correntinha, tá? Eu só separei lá, não esquece. Vamos repetir o processo. 1, 2, no terceiro buraquinho, eu faço um novo bloco de 3 pontos. Sem separar por correntinha, não precisa das correntinhas, tá? Repete, 1, 2, no terceiro buraquinho, bloco de 3. Esse é o nosso trabalho todo, né? A gente vai repetir isso várias vezes. 1, 2, no terceiro, bloquinho. Adoro fazer esse comecinho. 1, 2, no terceiro. E utilizar o natural 6 cabos ajuda bastante também, tá? Você consegue enxergar bem. E eu tô usando o cru, né? O fio, a cor cru. Que vai destacar as outras cores também. Isso é uma ótima dica para vocês, tá? Pode fazer camisa com as outras cores e tudo mais, monocromático.
Mas o cru dá um destaque para as outras cores. De novo, 1, 2 no terceiro. Aqui, fazendo o terceiro ponto. Agora a gente vai repetir o que a gente fez lá, tá? Lembra daqueles 3 pontos da base que a gente fez? 1, 2, 3. A gente vai utilizar eles fazendo um bloquinho de 3 pontos em cada buraquinho. Olha como dá certo. 1, 2 no terceiro. Aliás, terceiro não, né? No terceiro buraquinho vai fazer os 3 blocos. Os 3 pontos, que é um bloquinho só. Meu Deus. Ok. Agora a gente separa por uma correntinha. No buraquinho do lado, sem precisar pular, né? Porque a gente tá na voltinha. Vai repetir o bloquinho de novo. Já te mostro como tá ficando. Pra você entender. E repete uma correntinha, que é só no cantinho, né? A gente faz correntinha. No buraco do lado, repete o bloquinho. Aí, ó. Temos aqui já um retângulo, né? Praticamente, ó. Esse lado ainda não tá feito, deixa eu fazer para você entender. Vai repetir agora toda essa volta. 1, 2, no terceiro, faz o bloquinho de novo. Repete, 1, 2, no terceiro, bloquinho de novo. Você vai fazer tanto bloquinho, tá? Você vai cansar. Vou chegar aqui e já volto. Eu cheguei no último bloquinho, tá? 1, 2, no terceiro, faço 3 pontos. E aí tem que ter a correntinha, né? É para separar eles. No, no ponto alto, aquele ponto alto que a gente fez com ponto baixo e a correntinha, é onde eu finalizo com um baixíssimo, tá? Finalizo com baixíssimo. Ó, consegui fazer um retângulo e é dessa forma, por enquanto, que ela fica, ok? Ó, este é o formato que essa peça deve ter, ok? Entre as extremidades tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos aqui, 6 bloquinhos aqui. 3 aqui, 3 aqui. Tudo bem até aqui? Não esquece de, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí ou me chama depois que a gente vou ajudando, certo? Ó, agora a gente vai começar o baile, tá? E agora a gente vai começar a dar o formato, aquele formato que eu quero que você veja e vai dar o formato da peça mesmo em si, certo? Ó, eu desfiz aquela correntinha, né, que eu só tinha feito para tirar a agulha mesmo. No buraquinho que tem aqui, ó, que é o buraquinho entre os bloquinhos, que são os buraquinhos que a gente vai utilizar para fazer os próximos pontos, nesse buraquinho eu já venho para trás aqui, ó, com a agulha voltando para trás, tá? Não precisa ir lá na frente, ó. Posso fazer aqui mesmo. O que que eu faço? Um ponto baixo, um pouquinho mais alongado, e uma correntinha, forma o ponto alto, tá? Aí o que que a gente percebe? Que o ponto ele tá mais na diagonal, ele não tá um ponto deitado para minha direita, né? Ele tá mais na diagonal. Então eu já vou pro próximo bloquinho, ok? E esse bloquinho aqui vai ser um blocão, que a gente vai fazer 6 pontos. No mesmo buraco, tá? Fiz 3, uma correntinha e mais 3 no mesmo buraco. Esse vai ser um dos cantinhos da camisa, tá? Por que que a gente precisa fazer esse aumento aqui? Para a peça começar a crescer, né? A gente precisa que ela cresça. E nesse crescer precisam ter esses aumentos, só nos cantinhos. Onde não é cantinho e só tem o buracão aqui, você vai fazer bloco normal de 3 pontos, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido, para não ficar tão longo e cansativo de você ver eu fazendo pontos altos. Mas é bloquinho no buraco, tá?
Aí, chegando desse outro lado, a gente vai fazer 4 cantos aqui dessa vez, tá? Diferente deste lado, que a gente só faz 2 cantinhos. Faz 2 blocos apenas de 6 pontos. Aqui a gente vai fazer 4 blocos, tá? A partir de agora, depois que eu fiz este aqui, chegando aqui, sobrou um, dois, três, 4 buraquinhos. Quando tiver 4 buraquinhos é onde a gente já começa. Neste buraquinho aqui, a gente vai fazer o primeiro blocão de 6 pontos. Desse jeito mesmo. Mas, Rodrigo, não é cantinho, não se preocupe. Vai dar certo. E quando é bloco de 6, a gente faz uma correntinha depois de 3 pontos. No mesmo lugar, repete 6, ok? Ó o barulho, desculpa o barulho. Ó, já fiz um cantinho aqui, ó. Vai ficar desse jeito mesmo, ó, mais deformadinho, não se preocupe. Não preciso fazer correntinha agora. Vou no buraco do lado e repito blocão de 6. Depois que você faz esse cantinho aqui, o resto flui, tá? 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos novamente. Não preciso separar por correntinha, né? Vou aqui no outro buraquinho e repito, blocão de 6. 3, uma correntinha e 3 pontos novamente. Olha só que lindinho que ele vai ficando. Olha o formato. Consegue entender? Ó, tá? Parece um pouquinho deformadinho, mas não se preocupe que ele já vai tomar formato. Agora o último blocão, né? Porque eu falei que eram 4. Então tem 1, 2, 3, mais um. 3 pontos, ó, o fio vindo junto. Uma correntinha. E novamente no mesmo lugar, 3 pontos altos. E finalizamos os 4 cantos, ó. Olha que fofo. Agora a gente volta fazendo 3 pontos em cada. Quando chegar aqui no final, o que você vai fazer? Vai só completar com 2, né? Porque já tem um ponto feito lá no comecinho que a gente começou essa carreira. Vou tentar fazer rápido aqui. Opa. Eita. Agora, a partir dessa carreira, todas as outras carreiras serão iguais. A diferença é que ela vai aumentando conforme você aumenta a quantidade de carreiras, ela aumenta o tamanho também. Sozinha, tá? A gente está fazendo aumento em todas as carreiras. Ó, vou chegar lá no cantinho. Ó, cheguei aqui. Lembra que são 6 pontos, né? A gente já tem um, então vão ser 5. 1, 2, 3, correntinha, 1 e 2, né? Para formar 1, 2, 3, correntinha, 1, 2, 3. Aí no buraquinho que a gente começa aquela carreira, é onde você vai finalizar com baixíssimo. Olha só. Aqui tem o cantinho de 2, né? 2 cantinhos. E aqui tem 4 cantinhos. Olha só a diferença, né? Na hexagonal, aquela que é hexagonal são 6 lados iguais, né? Forma, fica mais ou menos assim, né? Aqui, fica mais ou menos isso. A diferença é que a gente faz ela um pouquinho mais comprido e ela vai crescendo dessa forma. Então ela cresce a manga menor do que o comprimento da peça, tá? O restante, meu bem,
É só ir onde tem buraquinho, ó. Nossa, eu nem expliquei. Então depois que eu finalizei essa carreira, vem aqui ó, no buraquinho, que já tá pronto ali. Faz um ponto baixo mais alongado, uma correntinha e outros dois pontos, né? Porque é buracão. Onde tem buraco, você tem que fazer o bloco. Agora vai pro cantinho. Onde tem 6 pontos, você vai fazer 6 pontos também. Separados por uma correntinha, né? Não esquece. É legal fazer correntinha, tá? Pra dar um pouquinho mais de espaço, a peça cresce um pouquinho mais. Eu não fazia correntinha. Ela ficava um pouquinho mais curta e menos espaçada também. Agora, ó, fiz bloco, onde não é cantinho, você vai fazer 3 pontos e vai seguir o baile. Ó, cheguei no cantinho de 6 pontos. Onde tem 6 pontos, você vai fazer 6 pontos. Correntinha e 6 pontos novamente. Onde não é cantinho, vai fazer 3. Normal. Tá vendo? Aqui já é um aumento, ó. Que ela já faz com que ela cresça. Onde é canto, você vai fazer 6. E assim vai indo, tá? Você vai percebendo aos poucos e conforme você for fazendo como é intuitivo. Onde tem 6 você vai fazer 6, onde tem 3 você vai fazer 3, tá? Cuidado para não se enganar, né? Você vai perceber depois que a peça crescer que talvez tenha feito alguma coisa de diferente, mas a ideia é bem simples e fácil de fazer, né? Porque onde tem 6 pontos não tem como colocar só 3. Um ponto vai puxar o outro, o fio vai puxar também, você vai perceber isso. Só que onde tem 3, e vou pro último cantinho. 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos. Ó, tá vendo como ele já tá crescendo, tá? Essa peça vai se transformar nesta tranquilamente, tá? Essa que eu mostrei no começo do vídeo, ó. Vai se transformar nessa. Conforme ela for crescendo, ó, você vai percebendo. Depois ela vai crescer aqui, ó. A manga, ó, desse jeito. A manga tá aqui e essa vai crescendo assim também, ó. Tá vendo? Aí você faz a quantidade de carreiras que você quer até você trocar de cor. É simples, tá? Troca de cor, faz a carreira que tu quer. Eu fiz aqui 7 carreiras até trocar de cor, que eu acho que fica interessante, não fica tão embaixo do braço, não fica tão escondido. Aí também fica a teu critério, né? Se você quer usar cor ou não, mas eu acho que é interessante usar cor. E porque vai dar destaque tanto para um quanto para outro fio, né? E é isso, tá? Vou chegar no fim dessa carreira e vou te mostrar como que você vai trocar de cor. Quando eu chegar no fim da carreira, vou finalizar daquele jeito. Onde que eu finalizo? Em cima daquele primeiro ponto que a gente fez, né? Fizemos um ponto baixo e depois uma correntinha. É nessa correntinha que vai finalizar, tá? Baixíssimo. Ah, mas eu quero trocar de cor. Então você não vai dar essa puxadinha aqui, ó. Vai finalizar o ponto normal, tá? Quando você for puxar um fio aqui, você vai puxar a cor, certo? E essa outra cor tem que estar com um nozinho de correntinha feito, ó. Fazer aquele nozinho para começar a correntinha. Porque nesse meu caso, que pode ser o teu também, eu fiz uma carreira da cor que eu queria, uma carreira do cru, uma carreira da cor e uma carreira do cru, tá?
Então, eu nem corto este cru aqui porque não precisa, tá? Então, vem aqui. Fico com a agulha ali como se eu fosse finalizar, né? Eu puxaria o cru para finalizar. Porém, nós vamos puxar a cor que a gente quer. Coloca o nozinho ali. Aí puxa a cor para cá. E finaliza como se fosse o cru, né? Ó, finalizei aqui como se fosse o próprio cru, mas na verdade é a cor, né, que eu quero trocar. Ó. E aí recomeça. Não pode puxar todo ele não, ó. Tá vendo como ele tá saindo todo? É só o nozinho. Pra prender, ó, pode fazer uma correntinha que daí ele prende. Esse fio eu puxo pra cá, só pra não me atrapalhar. Venho aqui no primeiro buraquinho e repito tudo que eu fiz com o cru, eu vou fazer com a cor que eu quero. Mesma coisa. Onde é buracão, só tem 3 pontos, vai fazer 3 pontos. Onde é cantinho, vai fazer cantinho. Percebe como não tem segredo? Certo? Agora, gato e gata, você vai seguir o baile. Fecha o olho e segue. Pega teu café, pega teu chazinho, coloca aquela série, aquele filme. Ó, lindo, né? Dá um destaque. Ah, mas eu quero fazer monocromático. Faz monocromático, faz da forma que você quiser. Pega o filme, coloca a série. Você vai ter bastante trabalho, porque conforme ela vai crescendo, vai aumentando a distância para finalizar a carreira, né? Então, eu vou voltar aqui com a peça um pouquinho maior. E aí, vou só indicar tamanhos, onde você deve seguir, o que deve fazer, tá bom? Se quiser pausar agora, pode pausar, segue o teu baile ou assiste e depois começa. Ó, lembra da peça que eu te mostrei no comecinho? Essa daqui, ó, tá? Tudo que a gente fez até agora, ó. Fizemos esse comecinho aqui, crescemos algumas carreiras, eu te mostrei a trocar de cor, tá? Como é que troca. Troquei aqui, ok? Aí vai muito da tua escolha, do teu gosto, das cores que você decidiu utilizar. Aí eu parei aqui. Por quê? Porque eu já cheguei no tamanho de cava para minha manga que tá ok pra mim, tá? Ah, mas tem mais carreiras aqui, aparece, porque tá comprido. É a mesma quantidade de carreiras, tá? Mesma quantidade de carreiras. Tudo a mesma quantidade. A diferença é o quê? Aqui ficou um pouquinho maior, eu vou ter menos trabalho. E aqui já chegou no tamanho. Como é que eu sei o tamanho de cava que eu preciso fazer, né? Geralmente, 20 centímetros é um tamanho ideal, tá? Ó, 21 centímetros tem aqui. Geralmente 20 centímetros é o tamanho ideal de cava para fazer. Então, como chegou nos 20 centímetros, eu já parei de fazer carreiras aqui, que é a carreira que vai ficar, é a parte que vai ficar no ombro, tá? E depois ela pronta, ela ficou legal também, tamanho da manga, o comprimento da manga e tudo mais, tá? Agora, mas tá bom assim? Talvez pro feminino esteja bom, né? Não sei qual que é o teu tamanho, tudo mais. Mas mesmo que você queira uma manga mais curta, mais apertada, você também vai ter que parar até onde você quer. Vai ter o tamanho de cava aí, enfim, vai crescer aqui. E depois você vai crescendo outros lados, né? Outras laterais, que não essa daqui, né? Porque o que acontece? Como eu já cheguei no tamanho que eu queria, este lado aqui que é o lado que vai ficar no ombro, não vai mais crescer. Não vai mais crescer esse lado aqui, certo? Vai crescer só aqui e só aqui. Que foi o que eu fiz com essa outra peça. Ó, é o mesmo tamanho, ó, tá? Ó, aqui onde eu decidi parar, ficou aqui. Porém, eu só cresci à frente e embaixo, tá? Então o que que eu fiz? Parei de fazer crochê nessa parte, que é a parte que vai ficar no ombro, e só fiz crochê
aqui, dando a volta e subindo. Voltava ao trabalho, refazia tudo de novo. Foi um vai e vem, fazendo só na frente e embaixo. Fazendo o quê? Vai crescendo aqui para ter mais pro peito e para as costas. E aqui tem de comprimento. Ah, mas quanto que eu sei que vai chegar que tá bom? Aí você tem que medir, né? Aí você tem que saber a sua medida. Ó, geralmente, ó, tem 30 centímetros aqui. Geralmente, tá? 60, 50, 60 centímetros tá bom. Eu tenho que fazer mais uma parte dessa. Aí, quanto de comprimento? Aí também vai do gosto, né? Ó, aqui já tem 62 centímetros aproximadamente, tá? O ideal para essa pessoa que vai utilizar essa peça aqui vai ter que ser 70. Aí depois eu te mostro o restante. Tudo bem? Deu para entender até aqui? É simples, tá? Onde você decidiu parar, quando você decidir parar, é porque a sua manga já chegou no tamanho que você deseja. Quando a manga chegou, é quando você vai daí, a partir daí, vai crescer só a frente, que é o que a gente vai fazer aqui, ó. Essas carreiras, vai crescer aqui, vai crescer aqui, tudo junto. Vou fazer crochê a partir daqui, vou seguir aqui, vai dar a volta, né? Essa lateral toda, vai vir pra cá, vou subir e vou voltar, até chegar aqui. Vou subir e vou voltar. Vou repetindo isso, aqui foi uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 carreiras. Acho que eu vou fazer mais, né, pra alcançar o comprimento. Mas até agora foram 7 carreiras a mais. Só que, em cima, ó, não cresci nada. Nada ainda. Ok? Então a gente vai agora pro marrom. Vou pegar o marrom aqui só para te mostrar como que vai começar, aí o restante tu que vai fazer, tá? Faz um nozinho para começar a correntinha, como a gente fez até agora. Se você quiser colocar, vou colocar aqui, ó, marcador de pontos, para você saber onde deve parar, né, de fazer crochê. Porque às vezes você pode ir fazendo ali, e se perder e acabar fazendo um pouquinho a mais, né? Então a gente vai fazer aqui apenas, ó. A partir daqui e vai terminar aqui. Aqui em cima não vai mais fazer crochê, tá? Então tem um, dois, três lados que a gente não precisa fazer crochê. Diminui até o trabalho, tá? Ó, vem aqui no buracão. Vou aproximar um pouquinho. Ó, vem aqui no buracão. Pega o fio, a pontinha do fio que eu já fiz o nozinho. Coloca aqui. Deixa um pouquinho mais apertado. Faço só um pontinho só pra enganchar. Agora, o que que a gente faz para começar um novo ponto? Ponto baixo, um pouquinho mais alongado e uma correntinha. No mesmo buraquinho, você vai fazer só 3 pontos. No caso, só mais 2, né? Para completar aquele primeiro. 3 pontos. Agora, cada buraquinho, normal, como já fez até agora. Só segue o baile. Tudo que você fez até agora, você só vai continuar. Tá? Vou fazer aqui, cantinho, fazer lá, cantinho, tá? Vai voltar aqui e vai finalizar com 3 pontos. Ó, aqui onde a gente estava finalizando antes, eu cortei o fio, né? Puxa a pontinha só para não deixar solto. Vai continuar, certo? A gente finaliza aquela pontinha ali. Mas é isso. Vou chegar lá e vou te mostrar como que começa a nova carreira. Depois que eu fiz toda a volta aqui, comecei aqui com os 3 pontos e agora eu vou finalizar com os 3 pontos aqui onde eu coloquei o outro marcador, né? Muito simples. Ó, vou fazer o terceiro ponto e no terceiro ponto eu finalizo uma vez, tá? Fico com 2 alças na agulha. Puxa outra cor, que no meu caso vai ser o cru,
tá? Porque eu quero fazer uma carreira de um, uma carreira de outro, né? Faço um nozinho. Venho aqui. Puxo o nozinho pro outro lado. Deixa ele muito apertado, eu acho. Não sei se é tão apertado não. E aí, ó, puxa ele pra cá, tá? O que que eu faço agora mesmo, ó? Vou cortar o marrom, porque a gente não vai mais usar ele agora, né? E aí, ó, vem aqui, amarro, pra não correr o risco de se soltar, né? Pronto. Vai ser uma carreira que a gente começa com 3 pontos no comecinho e uma carreira que a gente começa com correntinhas. E nesse caso são duas, tá? A gente faz duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vira o trabalho. Agora a gente vai virar e vai recomeçar, tá? Diferente de antes que a gente começava com 3 pontos, a gente começa com duas correntinhas. Já vai pro outro buracão aqui e recomeça. 3 pontos no mesmo lugar. Ok? Então, nesse caso, eu tô aumentando a frente e o comprimento, né? E a altura da peça. Aqui, que é onde é o ombro, eu não faço mais nada, né? Depois eu só vou juntar, costurar no caso. Mas ali eu não preciso mais aumentar. Só tô aumentando onde eu acho que precisa aumentar. A frente, as costas e o comprimento. Aí vai de você, né? O tamanho que você estiver fazendo, pra você decidir onde que você vai fazer o restante do, onde você vai aumentar a quantidade de carreira, né? O tamanho, seja na frente, seja embaixo, tá bom? Ó, comecei com correntinha, né? A próxima carreira, como já tem um buraquinho, você vai começar com 3 pontos. E assim você vai intercalando e vai crescendo aqui, certo? Quando eu voltar, vou voltar já com as cores feitas, com as cores já colocadas aqui que eu quero, e o tamanho que eu desejo também. Aí vai ser só pra gente juntar e finalizar, né? Fazer gola, enfim, acabamentos e tudo mais. Certo? Segue aí. Eu sigo aqui e eu quero que você não esqueça de curtir esse vídeo, comentar esse vídeo, porque eu estou gravando essa aula de madrugada só para você ter essa aula, porque eu quero muito que você aprenda a fazer essa camisa. Tá bom? Então me dá essa força aí para engajar, engajar é ótimo, para engajar esse vídeo, tá? Até daqui a pouco. Olha só, não é que eu finalizei. Ó, eu preciso te mostrar uma coisa. Quando eu mostro para você começar a cor, aliás, trocar de cor, e você começar, quando for começar a carreira com correntinha e você terminar com correntinha, ó, neste caso eu comecei deste lado, né? Duas correntinhas, vim fazendo todo o trajeto, fiz tudo aqui, voltei, vim pra cá, depois passei aqui e tô finalizando aqui. Aí pra finalizar, você não finaliza com duas correntinhas, tá? É mais fácil você finalizar dessa forma, ó. Tá faltando o pontinho aqui, né? Então, ó, aqui, vai lá na segunda correntinha e finaliza com um ponto alto, tá? Ó, ele fica como se fosse substituindo aquelas duas correntinhas, tá? Melhor jeito de finalização é este. Para trocar a cor, quando é assim, não dá a última laçada, coloca a outra cor aqui, puxa a cor, corta o fiozinho, amarra as duas cores e pronto. Bom, depois de ter feito isso, eu estou finalizando já, né? O que que acontece? Eu fiz ela e ela chegou no tamanho que eu queria, ok? Tanto de largura quanto de comprimento, tá? A largura aqui, né? Aí tem a outra parte aqui, já prontinha, bonitinha. Eu queria aumentar um pouquinho mais a minha câmera. Pera aí. Eu acho que assim fica melhor para você conseguir enxergar. Poderia ter feito uma simplesmente uma peça pequenininha? Poderia, mas
quem me acompanha mais tempo sabe que eu não gosto. Prefiro fazer a peça inteira, assim, mostrar bem certinho na prática, tá? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai costurar as partes, né? Costa com costa. Essa parte vai ser a parte da frente, né? Aí você elenca qual lado e tudo mais. A gente precisa se atentar a costurar ele o mais do avesso possível. Significa o quê? Ó, esses pontos aqui, que são os pontos da última carreira, eles estão do lado certo, para mim, né? Então eu vou virar a peça e vou costurar ela do avesso. E para costurar, coisa mais simples do mundo que existe, certo? Eu gosto muito de costurar com ponto baixo. Então vou vir aqui, vou juntar lado com lado, né? Certinho com certinho, ó. Não tem erro, né? Porque dá pra você costurar bloquinho com bloquinho bem certinho. Vai costurar com ponto baixo aqui em cima, aliás, nas costas, depois aqui em cima, tá? E aí aqui você pode elencar até onde você vai costurar, porque é a partir daí que a gente faz a gola. Eu vou costurar a partir daqui. Queria ter um marcador de ponto agora aqui. Ó, a partir daqui, vou deixar esse espacinho aqui, ó, que é o espaço da gola, tá? Vai ser em torno de. Isso pode ser para quase todo mundo, tá? Em torno de 10 centímetros aproximadamente, ó. Deu 9, tá? Pode ser 9 a 10 centímetros esse espaço que você tem para costurar e depois a gente fazer a gola. Então vai costurar aqui, todinha aqui, depois todinha aqui com ponto baixo também, sem erro, tá? Não tem segredo nenhum. E a gente vem pra gola, tá? Aí, a partir daqui, você que decide eu quero fazer eu quero que ela fique mais comprida. Aí pode fazer ela mais compridinha então, tá? Pode usar só essa parte aqui, ó. Vai e vem pra deixar ela mais comprida. Ah, eu quero deixar ela mais larga. Então você vai vir aqui e vai fazer esse vai e vem aqui. Quero deixá-la mais curta. Vai parar onde você decidiu, parar de altura e vai aumentar talvez só costas e frente, né? Tipo, tirando isso daqui, vai fazer um vai e vem só da parte da frente. Então você pode ir brincando e decidindo conforme o teu gosto, conforme o tamanho que você quer fazer a tua peça. Mas é bem simples, né? Acho que mais promissor e mais simples, aliás. Aquela camisa hexagonal que eu falei bastante aqui no começo do vídeo, ela funciona também, dá super certo e tudo mais, todo mundo sabe, né? Porém, minha questão é com o tamanho mesmo, né? Com o comprimento, que às vezes não ficava muito proporcional para o meu gosto. Então, inventei esse outro jeito que deu super certo e a gente consegue também ter mais um vislumbre a mais de como fica a peça desse jeito. Ah, mas eu não vi diferença. Aí não tem muito o que fazer. Mas espero que você tenha gostado até aqui. Vou costurar a minha aqui e você costura a sua aí, tá? Ó, não tem segredo real. Vai vir aqui. Ó, dá pra juntar o lado certinho com o lado certinho, ó. Não tem erro. Vai colocar a agulha nos dois buraquinhos, tá? E vai costurar. Ponto baixo em cada. Pode fazer com ponto baixíssimo? Ah, eu acho que pode, mas eu acho que não fica tão interessante, tá bom? Vamos fazer com ponto baixo. Vai por mim. Olha só, finalizei aqui, ó. Costurei onde tinha que costurar, né? Que eu falei pra você que tinha que costurar. Tá vendo, ó? Marcação de ponto baixo, tá? Costurei atrás, simples assim. E eu preciso te mostrar como é que fica do outro lado. Eu vou virar a peça pra você ver o acabamento maravilhoso. Olha isso. Olha que lindo que fica. Então, se você fizer uma costura de em ponto baixo, ai, fica tão legal. Olha isso, lindo. Deixa eu mostrar as costas. Olha isso, olha que perfeito. Muito incrível, né? Ó, vou mostrar mais de pertinho. Olha, fica lindo. E aí, ó, não tem erro, né? Você costurar buraquinho com buraquinho, fica retinho embaixo. Ó. Aqui embaixo fica retinho. Desculpa se tem barulho, tá? Porque aquela coisa, né? Trânsito aqui é complicado. E é isso.
tá? Ele fica perceptível apenas pro lado de dentro. E aí é só a gente fazer agora a gola, né? Que é a última coisa a ser feita. Ó, pronto. Eu já tenho o fiozinho aqui, ó. A partir desse fiozinho que a gente vai começar a fazer a nossa gola, para daí a gente finalizar, né? De vez a peça. E aí sair, né? Usando. Já que eu tenho essa pontinha de fio solto aqui, eu não preciso começar, né? Direto na peça. Só faço um nozinho aqui. E aí é só eu continuar a partir dali, né? Aí às vezes você pode brincar com as cores, colocar as cores na gola também e tudo mais, né? Eu particularmente não sou muito fã de gola colorida, porém depende. Depende das cores, depende da peça, né? Esses fiozinhos aqui é para arrematar, vou deixar para arrematar depois. Eu vou esconder eles ali, vou fingir que não existem. Aí a gola colorida, ai, não sei, sabe? Eu tenho uma opinião às vezes contrária. Pode ser que funcione, pode ser que não, enfim, né? Vai muito do gosto. Ó, esse foi o espacinho que ficou, tá? Pra, pra gente fazer a gola. Ficou com quantos centímetros? Eram aproximadamente 10 centímetros que a gente deixava de espaço, né? Ó, aqui tem 20 centímetros, tá? Às vezes pode ser o ideal, às vezes você pode fazer um pouquinho maior, porém, é um pescoço, né? Imagina o pescoço. Se ele ficar muito grande, pode ser que fique muito espaçado, né? E aí ele ficando mais certinho possível, a gola fica certinho no pescoço. Então tem que cuidar isso também, ok? O que a gente vai fazer? Mesma coisa que a gente fez até agora, bloquinhos, né? Então, onde tem buraquinho, ó, dos pontos deitado, a gente vai fazer os bloquinhos, que foi o que a gente fez até agora. Então, como eu já tô com o fiozinho ali, ó, simplesmente coloco a agulha aqui, puxo ele para frente, formou um primeiro pontinho ali, mas eu vou fazer um ponto baixo, um pouquinho mais alongado, e a correntinha para a gente começar, né? Aí venho de novo, fazendo o bloquinho. Aí a gola é nada mais nada menos do que vai e vem, né? Então, ó, vou no próximo buraquinho, faço o bloquinho de 3 pontos. Esses bloquinhos de 3 pontos, eles vão esconder também, né? Aquele fiozinho que a gente cortou, né? Ai, meu Deus. Ele vai acabar escondendo, o que é bom, né? Menos trabalho também pra gente. Ó, de novo eu peguei só fiozinho. Como assim? Ó, tá? Ó, tá vendo a pontinha de fio aqui, né? Aparecendo. Então a gente vai esconder ela com os bloquinhos, vai ficar imperceptível. Um acabamento mais bonitinho também. Ó, você pode fazer essa gola em ponto alto sem bloquinho, tá? Um ponto alto em cada buraquinho, vai e vem também pode. Ah, eu quero fazer em ponto baixo. Faça em ponto baixo também. Porém, eu acho que fica mais interessante a gente fazendo igual o restante da peça. Fica legal também, fica bonito você fazer em ponto alto, em ponto baixo, vai e vem, tá? Que não seja em bloquinho, tudo certo. Funciona também, eu acho que o resultado fica bom. Mas aí é a mesma coisa das cores na gola, tá? Vai do gosto de cada um. Você pode fazer simplesmente monocromático, como você pode também fazer colorido, como você pode fazer em ponto alto ou em ponto baixo, vai e vem. Tá? Eu tô fazendo em bloquinho, acho que fica legal, interessante, ó. Então é isso. Onde tem buraquinho, você vai fazendo bloquinho, tá? Até chegar lá no final. Eu tô chegando no final, não dá pra perceber aqui, ó. Ó, mas agora ela tá aqui. Tô chegando no final da primeira carreira, e aí eu tenho aqui, ó, o buraquinho já dela, né, pra fazer os últimos 3 pontos. Aí a gente vai fazer o que a gente fez antes também, tá? Ó, fez aqui, sobe 2 correntinhas. Agora a gente vira o trabalho. Aí virar toda a peça é complicado, né? Mas ó, a gola tá aqui, né? Dá pra ver? Então a gente vai fazer ela agora o contrário, né? Então onde tem buraquinho, você vai fazer
bloquinhos. E assim vai indo. Vai e vem. Começa com 2 correntinhas essa carreira. A próxima carreira vai começar com 3 pontos, né? Porque a gente tem aqui, ó, buraquinho, então não tem como subir correntinha, né? No caso vai ser deste lado. Tá bom? Vai intercalando as carreiras. Onde tem 3 pontos, no final dela você sobe correntinha. Aliás, você finaliza com ponto alto e depois sobe com os 3 pontos, né? Isso. Bom, na prática você vai vendo como ela vai funcionando, tá? Mas a gola é a parte mais gostosinha de fazer, porque ela é super rápida e você faz pontos vai e vem, né? E aí ela vai se formando, vai ficando aquele formatinho que a gente tanto gosta e que tem que ficar. Mas aí depois de alguns, tá? Depois de algumas, depois de algumas carreiras ela vai ficando no formatinho que a gente deseja. Comecei a terceira carreira, ó, aqui está ela, né? Então finalizei com o ponto alto, né? Porque tem que finalizar com ponto alto, a gente não pode deixar isso aqui vazio, né? Então vem aqui, ó, ponto alto, vira trabalho, recomeça com ponto baixo, mais alongado, uma correntinha e mais 2 pontos altos, né? Para formar o bloquinho de 3. E é isso, ó, daí essa lateral vai ficando retinha. Aí, só continuar e correr pro abraço, tá? Segue o baile, faz aí quantas carreiras você acha que fica interessante, tá? Eu volto com o resultado. Olha só, depois de 7 carreiras, tá? Eu acho que tá bom para esse tamanho, você pode fazer mais, tá? Mas eu acho que 7 carreiras é proporcional ao tamanho da peça, tá? Então, depois disso, a gente finaliza, né? Escondendo o fiozinho e tudo mais. E agora, querem ver a mágica sendo feita? Olha isso. Olha se não é a coisa mais... Ah, vou esconder esse fiozinho aqui, ó. Olha se não é a coisa mais linda. Ai, fica tão fofo, né? Fica fofo e fica bonitinho ainda na peça, né? Toda bonitinha, toda organizadinha. Olha o acabamento interno também, ó. Fica lindo demais. E é isso, tá? O que você pode fazer a mais é colocar botões, tá? Nesse caso eu não vou colocar, porque o cliente mesmo é que vai colocar os botões que ele tem e quer e tudo mais. Então é isso. Pode colocar os seus botões. Ah, eu quero fazer um acabamento melhor. Melhor que isso, não sei se há. Mas às vezes você quer fazer acabamento aqui, né, em ponto baixo, talvez. Porém, eu acho que assim ele já funciona. Fica bom também, né? Pode, ó, botões aqui, pode colocar aqui tranquilamente, tá? Os botões dão um charme. E eu acho que é isso, ó. Ficou muito fofa, né? Muito linda. Comenta bastante aí o que você achou, tá? Me chama também no direct. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, principalmente compartilhar esse vídeo, tá? Me ajuda muito no meu trabalho, no engajamento desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado, tá? Demais. E eu vou só finalizar, fazer esconder pontinha de fio e tudo mais. O resultado já deve estar lá no meu Instagram, então olha lá, tá? Eu aguardo para ver a sua. E quando fizer, por favor, me marca. Me marca que eu quero ver. Marca linhas correntes também, que a gente vai adorar compartilhar, tá? Até a próxima aula. Tchau!